Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Vamos dar continuidade à nossa matéria de História da Igreja, no nosso curso de Teologia. Coloco já em tela aí a imagem da Basílica de São Pedro e São Paulo, tá ok? Não é desse período, foi construída posteriormente, mas é um símbolo da Igreja Imperial, que é o nosso tema agora, ok? Surgimento da Igreja Imperial. Então temos aí o grande poderio, né, que a igreja adquiriu durante esse período, principalmente falando em relação à igreja da Roma Ocidental, né, quando a Roma foi dividida em Oriental e Ocidental. A Roma Oriental, que será o Império Bizantino, com capital em Constantinopla, ela ficou dividida, né, ficou uma igreja como que circunscrita à questão religiosa e, na verdade, subordinada ao imperador. Então, o poder político do imperador fazia frente aí e estava, né, colocava-se acima até do que o poderio da igreja. Então, a igreja oriental, a igreja denominada ortodoxa, tá certo? Ela não geria as questões do Estado, enquanto que na Roma Ocidental, quando a gente viu o enfraquecimento da figura, né, do imperador, quando vimos também acerca dos assédios, né, dos povos bárbaros, e finalmente a queda, tá, okay, do último rei romano, né, o Rômulo Augustulus, vimos aí a queda e a instauração agora de um reino, né, como que um reino da Itália. Então o imperador bárbaro Odoacro, que assume ali, entrega as insígnias de honra do imperador, né, aquele que estava regendo sobre Bizâncio, e ele autoproclama-se ali um rei apenas daquela região, a região italiana. Então acredito que com isso, não atraindo para si a guerra, né, a disputa aí com o Império Bizantino, que era muito maior já nessa época e muito mais organizado. Então nós temos aí a situação na qual no Ocidente nós temos esse vácuo de poder político, né, poder político dos imperadores cai, chega então ao poder os bárbaros, que não tem uma centralização, não tem uma organização. Então eles vão, na verdade, ser instruídos pela instituição secular que estava presente ali e que poderia então lhes comunicar todo esse conhecimento acumulado ao longo dos séculos, tá certo? Então nós temos aí o catolicismo no Ocidente, de fato, organizando, gerindo, estruturando esses novos reinos que estão surgindo e que futuramente virão a se tornar os países da Europa que conhecemos na atualidade, tá ok? Mas que em germen ainda estavam ali presentes por meio desses povos bárbaros que agora estão sendo estruturados e estão recebendo elemento cultural dessa instituição secular, da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá, okay? Então temos essa situação, a situação, né, do Império dividido, e na parte ocidental, principalmente aquela que é mais relevante para nós, uma vez que a nossa história está muito mais ligada, a reforma vai acontecer nesse contexto, né, no contexto da Igreja Católica Apostólica Romana, que vai dividir, né, e agora vai seguir num caminho independente a essa administração. Então nós temos aí esta igreja que está mais relacionada a nós. Então vamos, de modo geral, analisar primeiro o período do surgimento de Constantino, né, o Edito de Milão, os benefícios, né, para a cristandade desses atos políticos, né, desse movimento político dessa época, e também começar a analisar as questões prejudiciais, tá certo? Os elementos prejudiciais do contexto histórico aí do surgimento de Constantino. E aí vamos também trazer algumas situações de influências positivas do cristianismo em relação à questão do Estado. Então, para abrirmos aqui a nossa temática, tá certo? Na apostila, você tem a parte chamada Igreja Imperial. A gente já vai entender melhor acerca desses aspectos aí, desses pontos, né, conforme está colocado em tela. Mas para você ter um contexto, tá certo, acerca da transição histórica, né, desse momento, dos acontecimentos que vieram a constituir nessa situação, eu quero trazer para você um texto importantíssimo aqui de História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez, da editora Vida Nova. Então a gente usou bastante Eusébio de Cesareia quando estávamos falando acerca da igreja perseguida,
até a chegada de Constantino, né, a Batalha da Ponte Milvia e de fato o estabelecimento de Constantino no poder. Daqui para frente a gente vai usar mais tanto Justo Gonzalez como Bruce Shelley, tá certo? E também vamos agregar Cristianismo através dos séculos. Estaremos adquirindo essa obra para agregar também conhecimento nela e outras mais que achamos interessante para enriquecer o seu conhecimento. Então, História Ilustrada do Cristianismo, de Justo Gonzalez, editora Vida Nova, a página é número 133. Vou fazer uma leitura aqui de um texto muito informativo para entendermos melhor o contexto desta época. Ok? Vamos junto. O texto nos diz o seguinte: o impacto da conversão de Constantino sobre a vida da igreja foi tão grande que se fará sentir durante toda a nossa narrativa, até os nossos dias. É de fato algo que foi um divisor de águas na história da igreja, né? Desde a igreja perseguida, como o autor da nossa apostila já colocou de forma muito inteligente, os tempos áureos da perseguição, mesmo que fossem tempos também vermelhos do sangue dos mártires. Por outro lado, também é um tempo no qual a igreja, muito devido às situações de perseguição constante que atravessava, era com isso também depurada, né, como ouro no fogo, né, então era purificada de diversos males que hoje a acometem, e as perseguições eram um meio de purificação, não no sentido de você entender que seus pecados são purificados pelo sofrimento, não é nesse sentido, mas no sentido de que, por ser difícil, por ser um verdadeiro desafio declarar-se cristão, logo muitos interesseiros não permaneciam. Logo muitos falsos cristãos não aguentavam permanecer dentro, né, deste grupo, dentro desta igreja, dentro dessa família. Então eles abandonavam, eles saíam. E assim havia um processo no qual só permaneciam de fato confessando o cristianismo aqueles que verdadeiramente eram cristãos. E aí você tem um contraste com a situação que vai se seguir, ok? Por isso, o que importa aqui não é tanto mostrar as últimas, mas as imediatas consequências desse acontecimento durante o século IV da era cristã, de 301 a 400, do ano 301 até o ano 400. Naturalmente, a consequência mais imediata e notável da conversão de Constantino foi o fim das perseguições. Ok, então, ponto positivo, o fim das perseguições, o que de fato foi algo que durante séculos atormentou a vida dos nossos irmãos. Então, é inegável que isso foi algo extremamente positivo, né? Então, seria hipócrita não reconhecer este benefício, né? O benefício da cessação das perseguições. Até então, os cristãos viviam em constante temor de uma nova perseguição, que era organizada, né, dentro do palácio, da casa imperial, e muitas das vezes era também um projeto que partia né, de alguns governantes das províncias, né, alguns líderes políticos ou militares nas províncias, e que empreendiam essa perseguição para tentar eliminar totalmente a influência cristã do seu local de governo. Tanto que a gente viu Plínio, né, mandando a carta lá a Trajano e pedindo maiores orientações e explicando a situação de que mesmo ele instaurando perseguições, tribunais e matança de cristãos, eles continuavam surgindo, eles continuavam existindo, e ele não conseguia extingui-los, e não achava inteligente empregar as forças do Estado, né, o dinheiro do Estado, numa perseguição que ele não via frutos, não via resultado. A questão aí não é amor pelos cristãos, tá? Mas sim a questão de estar fazendo algo que não está vendo o resultado. Então os cristãos venceram eles pelo cansaço. Okay? Então isso que Plínio mostra aí na sua carta. Aqui, conforme ele diz, naturalmente a consequência mais imediata e notável da conversão de Constantino foi o fim das perseguições. Até então os cristãos viviam em constante temor de nova perseguição, mesmo nos tempos de relativa paz. O que eu falei para vocês, mesmo aqueles que são chamados, entre aspas, bons imperadores, a questão aí não é que ele de fato fosse alguém que se tornou amigo do cristianismo, né, que se tornou aliado do cristianismo.
mas sim imperadores que não tinham essa política como a primazia, como mais importante na sua gestão. Então eles como que ignoravam o cristianismo que estava crescendo e voltavam-se para outras áreas, mas logo eram sucedidos por outros que viam no crescimento do cristianismo um grande perigo, um grande risco. E se nós fôssemos abordar do ponto de vista de um gestor pagão, de uma religião pagã, eles tinham medo, eles tinham motivo para ter medo mesmo, porque o cristianismo estava crescendo, estava desenvolvendo e estava pregando uma mensagem ante a qual muitos se convertiam. Não apenas pessoas comuns, não apenas pessoas pobres, pessoas simples, escravos, mas também representantes de outras camadas da sociedade, como da área militar, tá certo? Da aristocracia, ok? E até sacerdotes pagãos que se convertiam ao verdadeiro Deus, e assim esse temor era justificável, ok? Agora, a atitude de perseguição levou-lhes à ruína. Eu aconselho a leitura de Cidade de Deus, de Agostinho, ok? Agostinho de Hipona descreve isso de uma forma muito extraordinária, quando os romanos levantaram várias acusações contra os cristãos, querendo imputar-lhes a culpa pela queda do Império Romano, e Agostinho contra-argumenta de forma extraordinária, mostrando toda a devassidão na qual já se encontravam os próprios romanos e a qual já eram acusados, acerca da qual já eram acusados por grandes figuras dentro mesmo da sociedade romana, okay? Como Cícero, por exemplo, né? O grande jurista. Então você tem muitos que já acusavam que a teia social romana já estava se fragmentando, né? O tecido social já estava podre. Então você tinha uma sociedade que já estava entrando de fato em ruínas, né? Os costumes já estavam degradados, a sociedade, né? Os códigos morais já estavam sendo ignorados. Depois da conversão de Constantino, esse temor dissipou-se. Os poucos governantes pagãos que houve depois dele não perseguiram os cristãos, somente tentaram restaurar o paganismo por outros meios. Então nós temos aí a presença ainda de alguns sacerdotes, de alguns governantes que estão ligados à antiga religião, a religião pagã dos romanos, e que vão tentar meios de resistir. E aí você começa a ficar atento ao processo de sincretização, tá certo? O processo de sincretismo. Então, certamente eles vão lançar mão também deste meio, tá certo? O processo de sincretismo, no qual você associa esta antiga fé à nova, para tentar mantê-la viva, mesmo que disfarçada, dentro dessa nova estrutura que está se levantando. E aí você tem, por exemplo, o estabelecimento do dia 25 de dezembro como comemoração do nascimento de Jesus Cristo. Algo que tanto na nossa época, quanto mesmo naquela época, na época contemporânea, a esse estabelecimento, diante da existência já de grandes estudiosos, né, do cristianismo, era sabido que essa data não faz nenhum sentido. E a gente tem aqui mesmo nesse curso, mas os vídeos anteriores você pode buscar acerca da verdadeira data do nascimento de Cristo, onde você tem textos do Novo Testamento que dão alguns parâmetros através dos quais a gente chega até a data do nascimento do Senhor Jesus Cristo, ok? Então temos aí meios de chegar a essa data e que não tem nada a ver com o mês de dezembro. Então eu não lembro agora o nome hebraico para o mês, salvo engano era Tammuz, mas para o português nós temos aí setembro, aí o nosso calendário não bate certo com o calendário dos hebreus. Então o nosso mês começa e termina dentro de um mês deles. Então você tem setembro, outubro, entre esses 2 meses, e um mês hebraico, que é a data correta para o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que não tem nada a ver com o mês de dezembro, sendo uma impossibilidade essa data, até pelas condições climáticas na Palestina nesse período que é dezembro, tá certo? Então nós temos aí essas situações, e por outro lado, neste mesmo mês, tá certo? E até nesse dia, nós tínhamos celebrações pagãs que eram principalmente, que estavam presentes na casa imperial, tá certo? Cultos que estavam ligados aí à família, à aristocracia, à família imperial, que era o culto a Mitra, tá, okay? O culto a Mitra, que se eu não me engano foi importado aí da Pérsia, tá, okay?
a conexão, né, que havia entre o trânsito de ideias, o trânsito de religiões, e sabendo que a Pérsia ofereceu forte resistência aos romanos, então fazia sentido para eles cultuar, adorar, venerar a esse Deus desse povo tão aguerrido, esse povo que lhes oferecia uma grande resistência, né, que era alvo aí de muitas batalhas terríveis. Inclusive até um imperador romano caiu em poderio aí dos persas, né? Então você tem aí o culto a Mitra, que fazia parte aí do contexto da casa imperial. Aí você tem o surgimento, né, da igreja imperial, conforme estamos analisando, a partir de Justo Gonzalez. E você tem agora a situação na qual alguns sacerdotes pagãos, alguns governantes pagãos vão ainda permanecer e outros vão se integrar a esse novo tecido social, né? Vão se integrar a essa nova estrutura que está surgindo, essa superestrutura. Só que é fácil entendermos, né? É fácil compreendermos que muitos deles tenham tentado manter, pelo menos de forma velada, suas antigas práticas, seu antigo costume, suas antigas celebrações, por exemplo, ocultando-as debaixo de uma nova forma, ocultando agora, dando a elas um caráter cristão, mas sabendo eles do que se trata, tá certo? Uma tentativa de manter vivo esse culto pagão antigo, ok? Então temos aí a situação, por exemplo, de pegar o culto a Mitra, que era verdadeiramente celebrado nessa época, e transformá-lo no Natal, ok? Então é uma possibilidade. Tudo isso produziu, em primeiro lugar, o desenvolvimento do que poderíamos chamar de uma teologia oficial. Então temos aí agora uma teologia estatal, uma teologia desenvolvida a partir de mentalidades, né, de eruditos que estarão também comprometidos com a estrutura estatal. Então não é mais apenas uma questão de fé, de confissão, tá certo? Do evangelho, do texto sagrado, mas é também um comprometimento com os interesses do Estado. Então temos agora a religião interagindo, né, flertando com questões do império, questões estatais. Tudo isso produziu, em primeiro lugar, o desenvolvimento do que podemos chamar de uma teologia oficial, deslumbrados com o favor que Constantino evidenciava em relação a eles. Não faltaram cristãos que se empenharam em provar que Constantino era o eleito de Deus. Isso aí é um movimento natural. Até hoje você vê muitas situações tristes em que os cristãos, né, de modo geral, católicos, evangélicos, ortodoxos, cristãos de modo geral, ao ver determinada liderança política, ok, citar um texto das escrituras, colocar um slogan fazendo menção a alguma verdade bíblica, ou colocar algum ideal como respeitando, honrando, louvando a Deus. Então muitos já se apaixonam logo por esse líder e querem fazer vista grossa a todos os seus erros devido a esta postura, né? Querem fazer dele um tipo de Messias, né? Um tipo de eleito de Deus. E isso é muito triste, porque isso mostra uma terrível deficiência política. Mostra que eles não sabem lidar com este jogo político e que os políticos fazem o que for. Ele vende a alma para quem for para poder conseguir adeptos, conseguir seguidores, conseguir votos. Então nós temos que lidar sempre com este mal dentro da política. Então não podemos nos deixar seduzir. Uma vez que o político vê que ele não mais seduz essa parcela da sociedade que está ligada ao cristianismo, seja pela vertente católica, protestante, ortodoxa, uma vez que ele vê que ele não os seduz mais apenas por adotar um slogan ou fazer menções de texto bíblico, ele vai abandonar essa estratégia. Aí ele vai começar a apresentar tanto projetos quanto atitudes, comportamentos que de fato possam vir a atrair a atenção deste grupo, que possam vir a levar esse grupo a reconhecê-lo, né, como um político eficaz. Enquanto não chegarmos neste nível, ainda veremos essa triste manifestação de pessoas que se apaixonam por políticos e com isso, porque ele adotou determinado slogan ou porque ele parece favorecer determinado grupo, simplesmente fecham os olhos para todos os erros que eles possam cometer, né? E aí você vê o fenômeno no qual muitas igrejas abrem seus púlpitos para esses políticos
dão a eles muito espaço, idolatram, né? Idolatram. Essa idolatria é sempre prejudicial. Essa idolatria é sempre algo muito danoso, né? Algo que sempre levou o cristianismo a se envolver com algo que não faz parte da sua fé, algo que não faz parte, né, do seu conceito de vida, seu conceito de mundo. Então temos que amadurecer politicamente para lidar com essa situação de forma mais evoluída, né? Sabendo entender esse jogo político e sabendo se separar, né? Não se deixando seduzir, não se deixando ganhar por esses comportamentos. E aí temos a situação aqui de Constantino e um pouco disso já no início, né? Então era de se esperar que eles fossem de fato entrar por esse caminho, né? Não é nada de estranho, mas isso tem que evoluir, né? Isso tem que mudar. Então você tem muitas pessoas dentro da igreja que são politizadas, que sabem lidar com isso, sabem analisar friamente, sabem separar as coisas, tá certo? Não se apaixonam por políticos. Então, da mesma forma, você tem que enxergar os defeitos, os problemas e refletir sobre eles para amadurecer. É isso que nós estamos começando a levantar aqui na situação de Constantino. Olha a situação, né? Olha só os benefícios e também olha os males, os prejuízos, e amadureça com análise sobre tudo isso. Vamos lá. Então nós temos aqui a situação de Constantino. Olha só. E que a sua obra, um eleito de Deus, né? E que a sua obra era a consumação da história da igreja. Olha só a que níveis, né, chegou. Aí você tem os panegíricos aí de Eusébio, né? Eusébio vai tecer elogios, vai enaltecer, vai exaltar. Ele colocou a vitória na Ponte Milvia, fazendo um paralelo aí com a travessia do Mar Vermelho. Óbvio, né? Então ele vai de fato enaltecer, vai louvar, porque foi algo extraordinário, foi algo benéfico para a cristandade de modo geral. Só que chega um momento que você tem que passar dessa fase, você tem que começar a analisar as coisas e estipular um distanciamento, tá certo? Entre aquilo que está relacionado à fé e aquilo que está relacionado ao contexto das negociações políticas e tudo mais. Vamos lá. Um caso típico dessa atitude foi Eusébio, como eu já coloquei, historiador que não deve ser confundido com Eusébio de Nicomédia, a quem dedicaremos um próximo capítulo. Então temos um Eusébio de Nicomédia e Eusébio de Cesareia. Né? Eusébio de Cesareia é o historiador. Outros seguiram um caminho radicalmente oposto. Para eles, o fato de o imperador se declarar cristão e agora ser mais fácil declarar-se cristão não era uma bênção, mas o começo de uma grande apostasia. Então, de certo sentido, né? Agora, o problema são os excessos, né? Então, num primeiro momento, não foi uma apostasia, foi um grande benefício, mas vai se tornar. Infelizmente, vai chegar um momento em que esse contexto histórico vai levar a uma destruição da estrutura cristã da igreja. A igreja agora vai se tornar uma instituição política. A gente vai ver que de fato ela adota características muito fortes de uma instituição política. E aí quando entra essa politização da igreja, muitas das vezes há no mesmo momento a destruição do seu caráter espiritual. Okay? E aí acabamos tendo duas igrejas, né? A igreja local, que muitas das vezes está muito mais voltada para a sua estruturação política, os interesses políticos, os interesses econômicos, o toma lá da cá, tá certo? A simonia, venda de cargos, né? As influências, o lobby, né, de influências e tudo mais. E aí você tem, juntamente com essa, uma igreja espiritual dos salvos, que está dentro dela, mas que congrega nela, movimenta, né? Mas que na verdade tem um compromisso com a igreja espiritual, com a igreja dos salvos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então ele está ali, está dentro da igreja local, mas o seu compromisso maior é com Jesus Cristo, é com a igreja universal dos salvos, a qual ele integra, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Está no rol de membros da igreja local, mas principalmente está escrito no livro da vida. Então muitas das vezes ele vê escândalos dentro da sua igreja, ele faz o possível para combatê-los, mas não consegue combater a todos. E aí nós temos a situação na qual a igreja é constituída por trigo e joio. A igreja é constituída por trigo e joio. Quando alguém mencionou a Cristo a possibilidade de arrancar o joio, ele proibiu. Não arranque, para que tentando arrancar o joio, você não leve também o trigo.
Então, para que todo o trigo esteja ali, Cristo tolera o joio. Até para que um trigo não seja arrancado, Cristo tolera todo o joio. Por quê? Porque haverá um momento em que ele vai separar. Ele vai separar o joio do trigo. E é o trigo que integra a Igreja Universal dos Salvos será arrebatado. E a igreja falsa ficará na terra. Alguns dentre elas receberão o sinal, a marca da besta, com muita facilidade. E outros oferecerão resistência e terão que sofrer agora por não estarem prontos para o grande momento do arrebatamento. Não estarem como aquelas virgens loucas, não tinham azeite em reserva. Mesmo que fossem virgens, tivessem lâmpada e num primeiro momento tivessem azeite, mas não tinham azeite em reserva. Ou seja, a sua comunhão não tinha linha de continuidade. Em algum momento eles perderam, esta comunhão com Cristo e por isso não puderam ser arrebatados. Então temos aí situações, estou puxando um pouco aqui para a escatologia também, só para apontar essas características que estão presentes tanto nessa igreja, na época de Constantino, quanto na igreja da atualidade. Tá, ok? Também são situações que nós vemos no nosso contexto. Vamos lá, vamos seguir. Algumas pessoas que mantinham essa atitude, mas que não queriam deixar a comunhão da igreja, retiraram-se para o deserto. Aí você tem os eremitas, onde se dedicavam à vida ascética, os ascetas que viviam isolados. E aí depois em torno deles vão surgir os mosteiros, tá ok? Como já não era mais possível ser martirizado, essas pessoas pensavam que o verdadeiro atleta de Jesus Cristo deveria continuar se exercitando pelo menos para a vida monástica. De maneira que no século IV viu um grande êxodo para os desertos do Egito, da Síria. Trataremos desse movimento monástico no capítulo 15. Aí você já vê também aqui acerca do surgimento do monasticismo, a busca aí por manter um cristianismo íntegro, um cristianismo fiel, puro, porque já se percebia essa apostasia, por causa do envolvimento aí com a situação da estrutura do Estado. E aí quando você começa a envolver poder político e poder econômico, você atrai a atenção de muitas pessoas que não têm nada a ver com a fé cristã, mas que vão se associar, muitas das vezes vão conseguir galgar posições importantes, ok? E vão começar a administrar regiões aí da igreja local e até a perseguir aqueles que integram a verdadeira igreja. Isso é muito contraditório, paradoxal. Alguns dos que não viam com agrado a nova aproximação entre a igreja e o Estado simplesmente romperam a comunhão com os demais cristãos. Esses são os cismáticos, de que falaremos no capítulo 16. Logo surgiu um grande despertamento intelectual entre os que permaneceram na igreja, ou seja, aqueles que não se retiraram para o deserto nem optaram pelo cisma. Como em todas as épocas de atividade intelectual, não faltaram os que propuseram teorias e doutrinas que o restante da igreja se viu obrigado a rejeitar. A principal dessas doutrinas foi o arianismo, que deu lugar a controvérsias acaloradas sobre a doutrina da Trindade no capítulo 17, daqui do livro de Justo Gonzalez, ele vai falar mais, e aqui também a gente vai discutir um pouco mais sobre isso. O reinado de Juliano foi o ponto culminante de outra atitude provocada pela conversão de Constantino, a reação pagã. Por isso, capítulo 18 abordará. Aí vai falar sobre Juliano o apóstata, uma tentativa aí de ressurreição do paganismo, com o cristianismo tendo já se fortalecido e se estabelecido no poder. A maioria dos cristãos, todavia, não reagiu à nova situação nem com aceitação total, nem com rejeição absoluta. Para a maior parte dos líderes da igreja, as novas circunstâncias traziam consigo oportunidades inesperadas. De fato, é real. Esse ponto de vista aqui é real. Mas também enormes perigos. Ok. Por isso, ao mesmo tempo em que confirmavam sua lealdade ao imperador, como sempre o fizeram, a maioria dos cristãos insistia que a sua lealdade final cabia somente a Deus. Essa é a atitude correta. Cabe obedecer a Deus e não aos homens, como Pedro disse já ao Sinédrio. Essa foi a atitude dos gigantes da igreja. Atanásio, os Capadócios, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho e outros. Aos quais dedicaremos a maior porção desta parte. Tanto as oportunidades como os perigos eram grandes.
e por isso essas pessoas enfrentaram uma tarefa difícil. Naturalmente, não podemos dizer que suas atitudes e soluções foram sempre corretas, mas dada a magnitude da tarefa a que se propuseram e dado também o impacto que sua obra teve sobre a igreja através dos séculos, temos razões de sobra para chamar o século IV e o começo do século V de século dos gigantes. Aí, claro, algumas pessoas não aceitam essas terminologias e começam a buscar defeitos nas obras de Atanásio, nas obras de Agostinho, de Orígenes, tá certo? Tem outro apologista também muito importante, Irineu de Leão. Agora, olhando para esses críticos, a gente vê o seguinte: é muito fácil você ficar dentro do seu gabinete criticando o que os outros estão fazendo e não fazendo nada. Então, é melhor, mesmo que você cometa alguns erros, mas que você, cometendo esses erros, você tente acertar. Então, é melhor a ação do que o comodismo. Então, muitas das vezes a pessoa fala, não vou fazer porque senão eu posso cometer um erro. Tá aí você não fazendo, no que você está ajudando. Então, isso vale para muitas situações. Situação na qual a igreja precisa de pessoas para ensinar, a igreja precisa de pessoas para evangelizar, né, para abrir pontos de pregação, para dirigir pontos de pregação. E claro, óbvio, você vai cometer erros, nós somos humanos, nós somos falhos, tá ok? Então, somente quando nós fomos glorificados, quando nós estivermos com Cristo e recebemos nosso novo nome, aí não vai caber mais erros, mas aí vamos estar na glória. Enquanto nós estamos aqui nesse campo de batalha, é necessária a ação, que foi exatamente o que fizeram esses homens na chamada Era dos Gigantes. Se você for buscar erros em Agostinho, você vai encontrar muitos erros. Mas quanto da obra de Agostinho foi de fato uma obra edificante e uma obra importante, e o quanto ela ajudou a igreja durante tantos séculos. Tanto que mesmo com a reforma protestante, os grandes reformadores lançavam mão largamente das obras de Agostinho, das obras de Irineu, ok? Das obras de Atanásio, de muitos dos concílios, não todos, mas alguns concílios importantes, dos credos, credo apostólico, por exemplo. Então foram atitudes de pessoas que se dispuseram a batalhar pelo reino de Deus. Cometeram erros, certamente, porque são humanos, mas não cometeram o pior erro, que é o erro do comodismo, tá certo? Então o erro no qual você não terá ajudado em nada ao reino de Deus. Então eles ajudaram, de fato, se dispuseram, cometeram erros, mas também fizeram grandes coisas aí para o reino de Deus. Antes de terminar este capítulo, temos de mencionar algumas mudanças que ocorreram como resultado da conversão de Constantino e que não teremos ocasião de discutir mais adiante. Refiro-me às mudanças relacionadas com o culto. Olha aí, aqui onde liga o alerta, hein, o sinal vermelho. As interferências que passam a ter no culto, porque, pensa comigo, é fácil a gente chegar nessa conclusão. Qual era a situação da igreja antes de Constantino? Perseguida, intensamente perseguida. Na época de Diocleciano, por exemplo, ele mandou destruir os templos que haviam sido construídos. Então o cristianismo já começava a ter assim alguma liberdade, algum poder em alguns lugares, tanto que começaram a construir templos, ok? Mas Diocleciano tratou de pôr abaixo. Então destruiu muitos templos, tentou destruir todos os livros, matou muitos cristãos, ok? Mas durante muitos tempos os cristãos tiveram que se contentar em cultuar a Deus aonde dava. Então cultuar a Deus numa catacumba, nos desertos, se reunir em horários não convencionais, pela madrugada, pela noite, ok? Então situações nas quais o culto tinha que acontecer. Então olha o amor dessas pessoas pelo culto, né? Olha o amor dessas pessoas por servir a Deus, é extraordinário, né? Eles enfrentavam todas essas dificuldades para poder servir a Deus da maneira que desse, da maneira que eles conseguissem. Então, eles se reuniam, né, correndo o risco, mas adoravam, serviam a Cristo. E aí, obviamente, o formato, a liturgia, devia ser muito simples, né? Então, se reuniam, cantavam um hino, liam algum salmo, né, traziam algum estudo breve, contavam um testemunho, partiam o pão, faziam a ceia do Senhor, e aí, como o próprio Plínio fala, se comprometiam, né, em dar testemunho cristão, em honrar a Cristo, e daí se dispersavam para suas casas. Então, uma liturgia muito, muito simples. Agora, quando você tem este mesmo cristianismo, agora com a anuência do Império,
com grandes templos, grandes basílicas sendo construídas, com a presença do imperador e de autoridades, dignatários do império, comparecendo agora a essas reuniões. Obviamente, a galera vai interferir na coisa, né? Eles vão começar a dizer, olha, precisa de um pouco mais de pompa, de circunstância, um pouco mais de ouro, né? Um pouco mais de seda, de cerimoniais, né? Então, você vai ter agora um culto que está voltado agora à grandeza. Está voltado agora, né, a esta coisa mais visual, mais plástica, né? Que traga um pouco mais de engrandecimento, né? De nobreza para essas práticas. Então o objetivo mais não é apenas adorar e servir a pessoa bendita de Cristo, mas sim servir mesmo como um teatro, como encenação, né? Como algo que seja grandioso, algo que de fato seja magnífico, né? Até a época de Constantino, o culto cristão era relativamente simples. No princípio, os cristãos se reuniam para adorar em casas particulares. Depois começaram a se reunir também em cemitérios. Olha que lugar, né, de culto. Cemitérios, catacumbas romanas. No século III já havia lugares dedicados especificamente ao culto. A igreja mais antiga descoberta até agora é o de Dura Europos. Ah, tem uma imagem dela. Depois eu vou conseguir para vocês. É muito lindo. Muito maravilhoso a gente ver aquele lugar, a gente pensar que os irmãos se reuniram ali há tanto tempo atrás para realizar um culto tão simples, mas tão amoroso, tão verdadeiro, dedicado à pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Dura Europos, que data aproximadamente de 270 da era cristã. Era um local, eu lembro aqui da imagem, parece até um galpão subterrâneo. E aí tem lá um altar simples, tem alguns assentos, né? Então depois eu providencio essa imagem aí pra gente, ok? Dura Europos, que data aproximadamente 270 da era cristã. Mas também essa igreja não passa de uma pequena habitação decorada somente com algumas pinturas murais de caráter quase primitivo. Depois da conversão de Constantino, o culto cristão começou a sentir a influência do protocolo imperial. É aí onde entra as modificações. Para quê? Para que agora a igreja se apresente ante estas autoridades dignatárias com a grandeza de que eles esperam, com a grandeza que eles requerem. Então, é a questão na qual o culto agora está voltado para determinadas pessoas. Aí, claro que nós também temos que prestar atenção e tomar muito cuidado com isso, né? Claro que nós também temos que tomar muito cuidado para não entrarmos também nesta onda, ok? Também não tomarmos esse mau caminho que foi tomado aí pela instituição, né, durante esta época. Vamos lá. Depois da conversão de Constantino, o culto cristão começou a sentir a influência do protocolo imperial. O incenso, que até então tinha sido sinal do culto ao imperador, apareceu nas igrejas cristãs. Segura essa aí, né? Mostra para mim onde está no culto cristão. Se você procurar no Antigo Testamento, tem. Então, era um elemento do templo, do tabernáculo. Estava presente no culto do tabernáculo, ok? Mas não esteve presente no culto cristão. Em momento algum, Cristo fala de incenso. Em momento algum, você vê cristãos, não, tem que preparar um incenso, tem que encher o cenáculo de incenso. Não estão presentes, não são elementos do culto cristão. Não tem mais lugar no culto cristão, ok? Porque eram figuras do Antigo Testamento que eram símbolos, que se concretizaram todas em Cristo. O culto agora é todo em torno de Cristo, é um culto espiritual. É um culto no qual a gente se reúne para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e sente a sua presença. Mas isso não é suficiente, né? Para o imperador e para a aristocracia. Olha só. O incenso, que até então tinha sido sinal de culto do imperador, estão começando a tomar muita coisa emprestada. Apareceu nas igrejas cristãs. Os ministros que oficiavam no culto começaram a usar vestimentas ricamente ornamentadas durante a ocasião, em sinal de respeito pela reunião. Pela mesma razão, vários gestos de respeito normalmente feitos diante do imperador começaram a surgir também no culto. Além disso, apareceu o costume de iniciar-se o culto com uma procissão. Outro elemento que nunca pertenceu à igreja. Em que momento o apóstolo Paulo aconselhou os irmãos de Corinto
a sair em procissão da igreja de Corinto até a igreja de Atena, né? A sair em procissão da igreja de Éfeso até a igreja de Colossos. As procissões não pertencem à igreja, não são práticas do culto cristão, são práticas do culto pagão. Inclusive a gente vai ver templos pagãos transformados em igreja e práticas pagãs adotadas pela igreja, inclusive essa, a procissão. O Panteão de Roma, um templo pagão, tinham cerimoniais que não eram celebrados dentro do templo, eram celebrados em procissões. E aí havia um altar que também estava lá de fora, e aí a procissão ou começava ou terminava no Panteão. Mas não era dentro, era uma procissão realizada fora, para que pudesse agregar as pessoas pudessem também oferecer sacrifícios, prestar reverência. Procissões. Temos aqui já o incenso e a procissão, que era um costume pagão que foi incorporado agora à igreja. Olha o sincretismo. Olha o processo de sincretização aí. Vamos lá. Além disso, apareceu o costume de iniciar o culto com uma procissão. Para dar mais destaque a essa procissão, surgiram os coros. Como resultado, a longo prazo, a congregação participava cada vez menos do culto. O culto, que depois vai se constituir na missa, a missa é uma grande encenação na qual a participação do povo vai ser tão diminuída, tão excluída, que vai chegar um momento em que o padre vai rezar a missa em latim, ok? Em países que não falam latim, em lugares junto a pessoas que não falam latim, que não conhecem, mas é rezado em latim. E a única participação das pessoas é estar ali e assistir, e ver, e receber depois a hóstia, tá certo? A comunhão. Então você tem na missa uma grande encenação, é feita uma encenação, não tem uma participação direta. Até que depois vão haver transformações, então vem o Vaticano II, vem as práticas da atualidade, então tem um envolvimento maior das pessoas com o que está acontecendo. Mas neste momento aqui principiou uma alteração, e essa alteração vai dar aquilo que há pouco tempo atrás via-se na missa, na qual era realizada ali aquela encenação sem requerer mais a participação do povo, né? O povo não participava diretamente do que estava acontecendo. Pelo menos desde o século II, os cristãos tinham se acostumado a comemorar o aniversário da morte de um mártir, celebrando a ceia no lugar onde ele estava enterrado. Então é um costume da igreja perseguida, tá? É um costume da igreja perseguida. Então foram construídas igrejas em muitos desses lugares. Olha aí. Vai começar um processo que começa bem, mas depois vai começar a tomar caminhos obscuros, né? Não demorou para que as pessoas pensassem que o culto teria significado especial se celebrado em uma dessas igrejas, por causa da presença das relíquias do mártir. Pronto, agora a fé não é mais espiritual. A fé está ligada à relíquia. A fé está ligada aos ossos daquele mártir que morreu ali. A fé está ligada a um pedaço da cruz que foi trazido para aquele lugar. A uma pena do anjo Miguel. Assim, esses foram, né, os objetos, as relíquias, que fizeram com que os traficantes de relíquias ganhassem muito dinheiro com isso. Então eles faziam essas relíquias circularem, cobravam pela visitação, e as pessoas acreditavam que eram abençoadas por participarem, por tocarem, por estarem naqueles lugares, participarem de missas naqueles lugares. E a fé agora está voltada para o material, para o físico, e não mais para o espiritual. E aí, infelizmente, a gente vê o ressurgimento dessa maldita prática de idolatria diante das relíquias, que são praticadas atualmente, principalmente nas neopentecostais. Quando você vê o tijolinho sagrado, você vê o feijão mágico, né? Tem um camarada lá que tentou vender feijão mágico com cura da Covid. Você vê a pedra do Monte Sinai, o óleo, lambuzar a casa toda de óleo, como tem uma novidade agora aí, é uma pessoa que está anunciando um cataclisma aí para o dia 30 e mandou lambuzar tudo de óleo, sendo que, biblicamente falando, o óleo é utilizado apenas pelo presbítero como unção sobre aquele que está enfermo, só, nada mais. A nossa unção
Tá certo? A unção para a nossa consagração é a presença do Espírito Santo. Esse é o óleo de Deus que desce sobre nós. É a presença maravilhosa do Espírito Santo. O emprego do óleo no Novo Testamento, só em Tiago, utilizado pelo presbítero para ungir os enfermos. Só. E ele ainda diz, e a oração da fé curará. E não diz que é o óleo que vai curar, mas sim a oração da fé. Então nós temos aí a inversão. Né? A inversão desta época, na época do contato de Constantino com a igreja, né? A época bastante antiga aí no cristianismo, 300, século IV aí da era cristã, e agora ressurgindo novamente, porque esse espírito que inspira essas heresias sempre está presente, tentando invadir o cristianismo, sempre está tentando induzir pessoas que se deixam influenciar por esses espíritos malignos a trazer destruição para dentro da fé cristã. Então nós temos aí a participação desse espírito maligno ao longo da história. Tá ok? Vamos lá. Não demorou para que as pessoas pensassem que o culto teria significado especial ser celebrado em uma dessas igrejas, por causa da presença das relíquias do Marte. Em consequência, começaram a desenterrar os mártires para colocar seu corpo, ou parte dele, sob o altar de muitas das igrejas que estavam sendo construídas. Ao mesmo tempo, algumas pessoas começaram a dizer que tinham recebido revelações de mártires, até então desconhecidos ou quase esquecidos. Olha uma brecha aqui para você começar a colocar a necromancia, tá certo? Você começar a colocar o contato com os mortos, o que é algo condenado pela Sagrada Escritura, condenado pelo Antigo Testamento, pelas leis, ok? Mas começamos aí a colocar isso sob, né, o disfarce de ser uma comunicação com os mártires. E aí você começa a ver como isso vai adentrando, né, a igreja, vai contaminando e vai fazendo com que ela apostate, né, ela abandone a marca original da sua fé. Aí comece a adotar práticas cada vez mais estranhas, cada vez mais antibíblicas. Em certos casos, houve quem recebesse uma revelação que indicava onde estava enterrado o mártir em questão, como no caso de Ambrósio e dos mártires Gervásio e Protásio, que mencionaremos mais adiante. Sem demora, muitos começaram a atribuir poder milagroso a essas relíquias, e dali a distância para a veneração e depois para a adoração é curta. Algo semelhante aconteceu com a imperatriz Helena, que em 326 peregrinou para a Terra Santa, onde pensou ter descoberto a verdadeira cruz de Cristo, a Vera Cruz. Quando você vê lugares com esse nome, Vera Cruz, está relacionado a isso. Logo surgiram boatos de que essa cruz tinha poderes milagrosos, e partes dela foram espalhadas por todas as regiões do Império. E aí, inclusive, eu vi até uma citação de historiador falando que se juntassem todos os pedaços da cruz, que alegavam, né, ser pedaços da cruz de Cristo, daria para cobrir toda a Europa. Uma cruz que cobria toda a Europa. Vamos lá. Em meio a essa situação, os líderes da igreja tentavam refrear a superstição do povo. Você tinha, né, com a entrada de muitas pessoas advindas dessas práticas pagãs, você tem também a tentativa deles de permanecer com essas práticas, disfarçando-as agora como cristãs. Okay? Então, infelizmente, esse é um movimento que acontece de fato. Se a igreja de hoje não se aperceber, ela também entra pelo mesmo caminho. A gente tem visto esse fenômeno, tá ok? Vamos lá. Não podiam negar superstição do povo, mas naturalmente não podiam negar muitos dos milagres contados que eram possíveis, né? Que muitos milagres contados eram possíveis. Assim, por exemplo, houve pastores que tentaram explicar à sua congregação que não era necessário ir até a Terra Santa para ser cristão, ou que não devia haver exagero no respeito devido aos mártires e a Maria. Mas sua tarefa era muito difícil, pois cada vez mais convertidos pediam o batismo e havia cada vez menos tempo e oportunidade para dirigi-los a uma vida cristã. Então ele está partindo aqui de uma paganização da igreja a partir, né, de situações nas quais as lideranças honestas, dedicadas à fé genuína, começaram a ter problema, uma vez esse crescimento, né, esse
crescimento numérico do povo e o contato dele com o mundo pagão, que ainda estava presente, que não desapareceu simplesmente. Até as heresias que a igreja de fato perseguiu e tentou eliminar, elas permaneceram e depois ressurgiram. Então você tem essa situação e ele começa a nos descrever, né, esse contexto, descrever essa situação. As igrejas construídas no tempo de Constantino e de seus sucessores contrastavam com a simplicidade da Dedura Europos. A igreja, né, que eu depois vou trazer uma imagem para vocês. A igreja da simplicidade, a igreja da fé pura, a igreja do cristianismo puro, né, o cristianismo bíblico, o cristianismo da fé, a pessoa bendita de Cristo. Começou a se distanciar cada vez mais disso. O próprio Constantino, como já dissemos, mandou construir em Constantinopla a igreja de Santa Irene, ou Eirene, né, de paz. O nome Eirene é paz em grego. Em honra à paz. Helena, sua mãe, construiu na Terra Santa a igreja da Natividade e a do Monte das Oliveiras. Ao mesmo tempo, ou por ordem do imperador, ou seguindo seu exemplo, foram construídas igrejas semelhantes nas principais cidades do Império. Essa política continuou sob o governo dos sucessores de Constantino. Quase todos eles tentaram perpetuar sua memória construindo igrejas pomposas. Aí você vê as basílicas, né, que surgem aí nas diversas cidades e a estruturação política que a igreja vai dar, tá certo? Para gerir, para administrar essas religiões. Eu vou mostrar um pouco disso também ainda nesse vídeo. Vamos lá. Apesar de quase todas essas igrejas construídas por Constantino e seus sucessores mais imediatos terem desaparecido, restam suficientes documentos por escrito e resíduos arqueológicos para formarmos uma ideia da planta comum desses templos. Como padrão estabelecido no século IV, perdurou por muito tempo. Outras igrejas posteriores que existiram até os dias de hoje ilustram o estilo arquitetônico da época. Algumas dessas igrejas tinham um altar no centro e eram construídas sob um alicerce poligonal ou quase redondo. A forma típica das igrejas de então, porém, é a chamada basílica. Esse termo já era usado muito tempo antes de designar os grandes edifícios públicos, ou às vezes privados, que constituíam principalmente um grande salão com 2 ou mais filas de colunas. Como esses edifícios serviam de modelo para as igrejas construídas no século IV e seguintes, estas receberam o nome de basílicas. Em termos gerais, as basílicas cristãs constavam de 3 partes principais: o átrio, as naves e o santuário. O átrio era o vestíbulo da igreja. Geralmente era uma área quadrangular rodeada de muros, às vezes com colunas. No centro do átrio havia uma fonte, onde os fiéis realizavam abluções. O lado do átrio, que era voltado para o restante da basílica, recebia o nome de nártex, que tinha uma ou mais portas que davam para as naves. Somente até aqui, tá ok? Então até aqui é o suficiente para ele começar a ilustrar como eram a partir de agora construídas essas igrejas, para atender também a necessidade desse engrandecimento, uma vez que o catolicismo, né, uma vez que o cristianismo aqui e futuramente o catolicismo apostólico romano tornam-se agora religiões oficiais, religiões do Estado. Religião ligada agora ao poder imperial, tá ok? Aí em tela, como você já tem observado, você tem as situações conforme descrita na nossa apostila. Surgimento da Igreja Imperial, bons resultados, fim da perseguição, ok, ótimo, excelente. O fim da perseguição, como nós vimos ali durante toda aquela época, aqueles imperadores que terrivelmente perseguiram nossos irmãos e irmãs, tá ok? E os fizeram aí ter que entregar o seu sangue nas arenas, sofrer terrivelmente, mas manterem-se fiéis à pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, 313, Édito de Milão, quando Constantino e Licínio se encontraram, promulgaram um édito, tá ok? E tanto na parte de Constantino quanto na de Licínio, vigorou então o édito de paz para que o cristianismo se desenvolvesse. Igrejas restauradas. Enquanto em Diocleciano você tem uma perseguição e uma destruição, com Constantino você vai ter agora uma restauração. Templos sendo devolvidos, templos sendo erguidos, basílicas agora sendo construídas. Tá ok?
Fim dos sacrifícios pagãos. Aí você tem, não é que não se realizou mais nenhum sacrifício pagão, não é isso. Você tem ainda a presença de governantes pagãos. Você tem Roma, você tem o Império Romano do Ocidente com a presença de muitos bárbaros. A Igreja Católica vai começar a crescer e cristianizar esses bárbaros, mas vai ser um processo histórico ainda. Então, principalmente na situação de Constantino, o Estado não tem mais essa prática. Essa prática não é uma prática estatal mais. Mas você tem ainda sacerdotes pagãos ligados, sim, à figura, tá certo, do imperador, no caso de Constantino, e depois com seus sucessores, isso vai ter um afastamento, não no caso de Juliano o Apóstolo, né, que vai tentar restaurar o paganismo como um culto, uma primazia do culto. Dedicação de templos pagãos ao culto cristão. O principal é o Panteão. Eu vou trazer imagem para você. Doações à igreja. E começam doações de terra, doações de dinheiro, favorecimento de lideranças. Quando as famílias que antes estavam dentro do paganismo observam esse engrandecimento, o que eles vão fazer? Tentar fazer com que seus filhos adentrassem a estrutura da igreja, crescessem, e aí você tem o financiamento, os presentes, a compra de cargos, o favorecimento para que eles cresçam e estejam cada vez galgando altas posições junto ao poder eclesiástico, principalmente no contexto da Igreja Católica Apostólica Romana. Você tem, por exemplo, a situação, né, de um rei feudal, tá certo? Um rei, uma pessoa que tem ali poder sobre determinada região. Seus filhos, o mais velho será seu sucessor, né? Claro, pode ter alterações, mas naturalmente o mais velho será seu sucessor. O segundo filho geralmente estará ligado à parte militar, ao exército. E aí tem a sucessão de filhos, e geralmente os filhos mais novos, que não terão lugar nessa aristocracia, nessa organização, tá certo? Nessa gestão do reino que será passado adiante, ele será então destinado aos estudos da igreja. Ele vai ser financiado para entrar para as escolas dos mosteiros, para servir como diácono, para crescer nos estudos, se formar, crescer na carreira eclesiástica, podendo chegar até a ser um arcebispo e agora interferir até nos assuntos da igreja. Okay? Favorecer, por exemplo, sua família, para que a igreja, por exemplo, junto com aquele administrador, né, lhe dê autoridade, lhe dê força naquela região. Okay? Então você tem essas diversas situações aí nas quais as famílias ricas influenciarão para que seus membros familiares estejam presentes na estrutura da igreja. Tá, ok? Agora, claro, isso também não é privilégio da Igreja Católica, né? Em todas as igrejas a gente vê esse mesmo movimento, a gente vê essa mesma situação, porque isso é típico do homem, isso faz parte do homem, isso faz parte da igreja local. A igreja local tem esses problemas, porque ela é constituída de seres humanos. Somente a Igreja Universal dos Salvos não tem, porque o único líder dela é Cristo. E os integrantes da Igreja Universal dos Salvos estão espalhados dentre essas igrejas locais. E é onde eles têm que ficar mesmo, ajudando essas igrejas. Ok? Doações, como eu falei, privilégios concedidos ao clero. O clero começa a ter muitos privilégios dentro da sociedade, de modo que eles são um extrato social de elite. Então eles estão ligados diretamente às cortes, estão ligados diretamente, né, à aristocracia da região, né, à realeza da região, ok? Então eles são parte da administração dessas regiões. Inclusive tem lugares que são governados por bispos. O bispo é a maior autoridade ali, tá certo? Nas terras da igreja, né, nas terras daquele bispo. Então você tem ali regiões nas quais a autoridade eclesiástica tem mais poder até do que certas autoridades locais. Privilégios concedidos ao clero, como eu falei. Domingo admitido em Roma como descanso. Aí você tem a questão do domingo, que já era utilizado pela igreja primitiva, uma vez que se tornou prioridade para ela, a celebração da ressurreição de Cristo, mas agora foi incorporado ao Estado. Né? O Estado agora declarou como dia de descanso, o dia de você participar das celebrações da igreja. Tá, okay? Então temos aí bons resultados, maus resultados que ele coloca, todos na igreja, indiscriminadamente. Então você tem a oficialização, tá certo? O edito de paz, agora o favorecimento com a presença mesmo do imperador, tá, ok? Interagindo, flertando de uma forma muito mais próxima com este grupo, e com isso
uma gama de pessoas interessadas, tá certo? Num favorecimento, num crescimento, se agregarão a ela, né? Adentrarão a ela. Então tentarão participar dela de uma forma cada vez mais próxima. Não necessariamente por ter crido na pessoa bendita de Cristo Jesus, mas sim porque querem oportunidade, querem crescimento, tá certo? Querem, de fato, ascensão ao poder. E aí um meio muito forte de ascensão ao poder era associar-se à estrutura eclesiástica. Costumes pagãos introduzidos, a gente já viu aqui, ó, o incenso, que estava presente num culto ao imperador, tá certo? A procissão, que era um elemento muito importante do culto pagão. Em Roma se fazia muitas procissões, saindo do Panteão ou chegando no Panteão, se fazia sacrifício de animais, o sacerdote abria, arrancava o fígado e fazia a leitura do fígado para dar o tipo de profecia, né, de adivinhação para o imperador, se ia ser um tempo de paz, um tempo de guerra e por aí vai. Então tinha esses elementos que foram trazidos para dentro, né, da igreja, introduzidos à igreja. A instituição, por exemplo, do dia 25 de dezembro como Natal, que é um movimento sincrético de adaptação do culto de Mitra, agora transformado em culto a Cristo, no Natal, tá certo? Mundanismo dentro da igreja, ou mundanização da igreja. A igreja começa a atender a esses interesses, né? Então você vê a situação na qual a igreja começa a ceder. Você tem tanto por parte desses líderes, desses dignatários que estão presentes dentro dela e as lideranças eclesiásticas que começam a querer agradá-los, quanto por parte do povão que tinha ainda suas práticas, como hoje. Você circula por aí e tenta dar uma olhada na prática religiosa das pessoas, de modo geral, e você vê muito daquilo que é chamado hoje de simpatias. Então eu já li livros de simpatias, eu tinha parentes minhas que eram muito ligadas a isso. Então, quando você observa a prática dessas tais simpatias, o que você vê nisso? Você vê nisso bruxaria, você vê nisso cultos de indígenas, religiões afro, você vê tudo isso. E está presente, e as pessoas praticam isso da forma mais natural do mundo, né, como se fosse algo cristão. E na verdade nem se importa se é cristão ou não. Eles fazem isso e continuam dizendo ser cristãos. O triste mesmo é uma igreja dita reformada, uma igreja dita protestante, no caso, uma igreja dita neopentecostal, começar a adotar certas práticas que remetem a isso, né? Começando a atrelar a fé das pessoas ao objeto, a rosa ungida. Que diabos é rosa ungida? Em que texto da Escritura está isso? Onde você tem um personagem, um autor bíblico, um herói bíblico, incentivando tais práticas. Sempre querem pegar textos isolados para fazer disso sua doutrina, porque o lenço de Paulo curava, Pedro passava e a sombra dele curava, mas isso nem Paulo nem Pedro nunca recomendou isso como uma prática doutrinária. Então isso foram eventos, foram acontecimentos que aconteceram devido à atuação especial de Deus naquela circunstância, naquele momento. Mas os próprios apóstolos não recomendaram isso como uma prática. Ok? Então a prática sempre é a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. A proclamação do seu evangelho, tá certo? A adoração à sua pessoa, a celebração, tá certo? Em memória dele. Nós temos essas práticas aí. A igreja é muito simples. A igreja é muito simples. Agora, pessoas que não estão satisfeitas com a sua simplicidade querem incrementar, né, com essas práticas. Deixa eu ler só um texto aqui junto com vocês. A igreja se fez mundana. A igreja se fez mundana. Esse tópico aqui, ó. Desde que Constantino tirou a igreja da noite trissecular das catacumbas e a levou da cruz ao poder político e penumbrista, começou a sua decadência. A igreja que desse mundo não era, mundanizou-se nas mãos de homens profanos e gananciosos. E assim a igreja que era do Cristo passou a ser do anticristo. Coloca com esta dureza de palavras, né? Como resultado da ascensão da igreja ao poder, não se via mais os sublimes ideais do cristianismo, transformando o mundo. O que se via era o mundo dominando a igreja. A humildade e a santidade da igreja primitiva foram substituídas
pela ambição, pelo orgulho, pela arrogância de seus membros. A igreja tomou a forma do mundo. Isso é notório. Isso pode se observar a partir da análise desses dados históricos. A igreja começou a tomar a forma do mundo, que é o que Paulo condena. Não tomeis a forma desse mundo, não vos conformeis. Não vos conformeis com este mundo. Então a igreja começou a tentar agradar a estas parcelas da sociedade. Começou a se entender pertencente a este extrato social. E aí começou a querer se comportar semelhante a eles, tá certo? Para que eles se sentissem bem. Toda vez que a igreja procura tomar o caminho de fazer as pessoas se sentirem bem dentro dela, ela trai os seus ideais. Os homens queriam fazer do cristianismo uma religião moderna, elegante, granfina. A religião de salão e de palácio. O tosco, sanguinolento madeiro que o Cristo carregou até o Gólgota foi reduzido a uma artística cruzinha ornamental de ouro e madrepérola. Poliram o símbolo maior da redenção, talvez com medo de se referirem às suas agudas arestas. Ao deixar o cristianismo de ser o que foi, teria prevalecido contra ela as portas do inferno? Não. Naquele corpo imundo e adulterado havia almas virgens. Ainda havia cristãos verdadeiros que não se conformavam com os pérfidos aproveitadores da igreja. E o tempo nos mostrou isso através de alguns heróis que precederam a reforma. Certo é também que haviam cristãos de espírito puro, como Mônica, mãe de Agostinho, e bem assim havia ministros fiéis como Jerônimo, João Crisóstomo. Entretanto, a onda de mundanismo avançou e venceu a muitos que se diziam discípulos do Senhor. Grandes males resultantes da união da igreja e do Estado. A igreja e o Estado tornaram-se uma só entidade quando o cristianismo foi adotado como religião do império. E dessa união inatural surgiram males sem conta nas províncias orientais e ocidentais. No Oriente, o Estado dominava de tal maneira a igreja que esta perdeu todo o poder que possuía. No Ocidente, porém, a igreja pouco a pouco usurpou o poder secular. É isso que eu acabei de explicar, né? No Oriente, o imperador é que ditava as regras, e no Ocidente, os imperadores, depois reis, perderam cada vez mais o poder, e o poder do clero, do Papa, começou cada vez mais a crescer, até que chegamos em Gregório, o Grande, e aí ele vai se proclamar como autoridade sobre toda a igreja. É onde vai ter, inclusive, começar o momento cismático. Vamos lá. No Ocidente, porém, a igreja pouco a pouco usurpou o poder secular, e o resultado não foi cristianismo, e sim estabelecimento de uma hierarquia mais ou menos corrompida que dominava as nações da Europa, fazendo as igrejas uma máquina de fazer política. E a gente passa depois para a fundação de Constantinopla. Então, somente para encerrar aqui essa abordagem, alguns bons resultados para o Estado. A crucificação foi abolida. Então, o cristianismo chegando ao poder, ele vai alterar esta estrutura jurídica anterior do Império Romano. Uma vez que a igreja agora é influente, ela vai alterar algo muito importante, como a abolição da crucificação, o infanticídio, que era uma prática muito comum. Então, o pater familias tinha poder de vida e morte. Na lei romana, isso está presente. O pater familia tinha poder de vida e morte. Então, nascendo a criança, ele determinava. Então, se nascer menina, ou vai ser morta, ou um menino com defeito, ou então um momento em que ele não quer criar filhos, entende que não é um momento para ter filhos, não tinha anticoncepcional, então as crianças iam nascendo, mas ele rejeitava. Então havia alguns caminhos: ou seria morta, ou seria abandonada na floresta para ser comida por os animais. E aí houveram muitas situações em que essas crianças foram resgatadas e criadas, e aí eram chamados bastardos. Aí você tinha muitos desses bastardos, A influência no tratamento dos escravos. Então não vai haver uma abolição total dessa estrutura dos escravos. E aí algumas pessoas ingenuamente olham para essa situação e pensam ser um absurdo e tal, não sei o que, mas na verdade uma falta de análise, uma falta de critério. Então a situação
da época, a situação da estrutura social da época, ela infelizmente ela necessitava, tá certo, dessa organização social. Então você tinha aí algumas pessoas que tinham poder ou político ou religioso, tá certo? Ou tinha algum poder econômico, com terras, com navio, por exemplo, faziam comércios, ou participavam aí de guildas, então tinham algum poder dentro dessas estruturas econômicas, e havia uma grande massa populacional enorme, gigantesca, que estava totalmente privada de tudo isso, ok? Então que não tinha educação, não tinha bens, não tinha nada disso. E muitas das vezes fruto de nações que, entrando em guerra, perdiam e agora eram admitidas como escravos. Eram vendidos, comercializados, e os filhos que nasciam também permaneciam nessa situação de escravidão, ok? Então eles eram incorporados, né, eram integrados dentro dessa teia social como escravos. Eles iam ter apenas o seu alimento, sua roupa e mais nada. Aí você tem essa situação na qual isso ainda estava muito presente dentro dessa estrutura. Então, o que a igreja poderia fazer? Qual foi a sua atuação e, de fato, a área em que ela poderia influenciar no tratamento? Porque os romanos tratavam escravos como objetos aos quais eles podiam fazer o que eles quisessem. Se eles quisessem matar sem motivo algum, eles poderiam matar. Por quê? Porque era um objeto. Agora, no cristianismo, você tem a situação na qual todos são criaturas de Deus, todos têm alma. Aí, claro, alguém pode me contra-argumentar em relação à igreja e o tratamento para com os escravos negros. Aí eu vou afirmar, a igreja já começou aqui, uma influência, né, uma interação entre a igreja e o poder imperial, que já está sendo, em alguns momentos, benéfico e em outros prejudiciais. Já estamos começando a ver prejuízos aqui. E na continuidade histórica isso vai ser pior ainda. Então, quando chega na situação da igreja deliberar sobre a questão do escravo negro, e depois quando dá posicionamentos absurdos, como por exemplo, a indagação se um negro tem alma, por exemplo, isso vai ser decorrência de muita deterioração, tá certo, dentro da estrutura da igreja, o que já está começando aqui. Mas no primeiro momento, a igreja, o que ela pôde fazer de fato foi o que ela fez, uma modificação na forma de tratar o escravo. Então o escravo era, a partir de agora, entendido também como um ser humano. É um ser humano, tem alma, é inclusive uma criatura de Deus. Então ele não pode ser tratado de qualquer maneira. Ele tem também, ele tem já alguns direitos, é assegurado a ele alguns direitos. Proibição dos jogos de gladiadores. Então essa prática sangrenta, né, foi proibida devido à influência agora do cristianismo na estrutura estatal. Ok? Para a gente entender agora com a questão do engrandecimento da igreja, tá certo? Dessa superestrutura que a igreja se tornou, e principalmente falando acerca da Roma do Ocidente, tá certo? Da igreja romana, da igreja católica apostólica romana, e a sua superestrutura que foi se formando, a sua influência, tá certo? Que foi cada vez mais crescendo, e a cristianização dos povos bárbaros, e a implantação dentro desses territórios da estrutura da igreja, tá certo? Com a formação dessas grandes áreas de influência, você tem a necessidade de uma hierarquia que vai se tornando-se cada vez mais complexa. E com essa complexidade da hierarquia, você tem uma multiplicação de cargos. Com esses cargos, você tem agora a cobiça. A grande cobiça, o grande desejo dessas pessoas que não conseguiam se integrar nem na área aristocrática. Ok? Você tem o rei, você tem a sucessão dinástica, né? Então aquele que vai suceder o rei. Você tem a área militar, então aquele que vai liderar os exércitos. Então você tem aí essa estrutura aristocrática. Então o cara não se integrou ali, mas ele é de uma família nobre. Então o caminho dele vai se integrar dentro da estrutura eclesiástica, que não pressupõe essa sucessão dinástica, né? Então tem uma estrutura hierárquica e aí ele vai começar se integrando nela, lá de baixo, né? Como vai estudar nos monastérios, né? Nas escolas ligadas aos conventos, ligadas aí às dioceses, vai começar a estudar, vai crescer, tá certo? Nessa área acadêmica, vai crescer até também se integrar dentro da estrutura hierárquica do clero. E aí, começando a crescer,
sendo ajudado pelo apoio, pelo peso do nome da sua família, o dinheiro, as doações, tá certo? O favorecimento, vai ascendendo até se tornar alguém importante, tá certo? Alguém que possa estar ao lado mesmo, é um cardeal que vota para a escolha dos papas, por exemplo, ou chegando a ser até um papa. A gente vai ver o caso de um papa que historicamente é sabido que foi um terrível papa, um papa que não tinha nenhuma das características de um cristão verdadeiro. Se eu não me engano foi Alexandre, não me lembro agora, Alexandre IV, uma coisa assim. Mas ele vai demonstrar exatamente o que é a presença de pessoas que não têm o chamado, não têm uma fé verdadeira, não têm um comprometimento com Cristo, não são cristãos verdadeiros, mas que cresceram na estrutura hierárquica eclesiástica e chegam ao poder e deram terríveis escândalos. A gente vai ver um pouco mais disso aí. Somente para a gente ter uma noção agora e a gente ver as diversas vias por meio das quais estes que não têm nenhum comprometimento com Cristo cobiçavam, né, esses cargos e queriam chegar até eles e se beneficiar, né, com as vantagens que esses cargos lhes ofereciam. Você tem toda a estrutura aí, conforme está em tela. O Papa, Bispo de Roma, líder mundial da Igreja, como ele vai se autoproclamar, né, a partir de Gregório. Então, com Leão I, você tem já a imagem da Igreja crescendo, tanto para os povos bárbaros, quanto para o povo comum, de modo geral. Tanto que é o Leão, né, o Bispo de Roma, que vai lá negociar com Átila, ok? O bárbaro, né, que veio saquear Roma. E ele concede aí, nessa negociação, ele concede não saquear os templos. Então, aquele que se escondesse nos templos conseguia se livrar aí do saque, da violência, da agressão, da morte, né, desses bárbaros que invadiram Roma. E aí, passando, né, nessa linha sucessória, você chegando até Gregório, que vai se declarar o líder mundial da Igreja, tá certo? O vigário, substituto de Deus na Terra. Líder mundial da Igreja. Os cardeais, nomeados pelo Papa, e também elegem o Papa. Então, o Papa chega ao poder, foi eleito ali por alguns cardeais, ele chega no poder e vai elegendo outros, tá certo? Outros vão morrendo, são pessoas velhas, né? Então vão morrendo, ele vai elegendo outros que vão então ser importantes para o próximo Papa, né? Para aquele que vai assumir a cadeira no lugar dele. Então, cardeais são nomeados pelo Papa, elegem o Papa, conselheiros ligados diretamente ao Papa, e o Papa toma decisão sobre toda essa teia de influência que a Igreja estende sobre toda a Europa. Inclusive, como você tem aqui, a gente vai ver melhor depois, reis que temem uma excomunhão por parte do Papa, por exemplo, né? Quando a Igreja, com Carlos Magno, a Igreja vai ter um engrandecimento extraordinário. Carlos Magno, que é um rei, tá certo? Não é um eclesiástico, é um leigo, é um rei que vai, através das suas armas, conquistar os povos e torná-los cristãos, né? Fazer com que o cristianismo, fazer com que o catolicismo, na verdade, né? O catolicismo, ele exerça influência sobre regiões extremamente vastas do continente europeu, tá ok? Então você tem a presença da Igreja então nesses lugares, e onde você tem ali uma paróquia, você tem uma região, né, de um bispado, você tem uma diocese, que é a congregação de vários bispados, você tem uma arquidiocese, tá certo? E através dessa estrutura, o Papa consegue se fazer obedecer em cada uma dessas regiões, tá? Claro que não tanto poder assim, tanta eficácia quanto se imagina, mas consegue, tá ok? Mas consegue. Então ele exerce de fato alguma influência sobre regiões muito longínquas a partir dessa estrutura hierárquica. Cardeais, como eu já falei, trabalham em assuntos administrativos. Arcebispos são bispos das maiores dioceses, também conhecidas como arquidioceses. Então os cardeais estão mais dentro da estrutura administrativa, tá certo? Ligada aí diretamente ao Papa. E os arcebispos estão nessa estrutura mais administrativa, nessa estrutura mais prática, né? Então lidando de fato diretamente com a gestão dessas regiões. Então são administradores de grandes dioceses que reúnem várias, né, maiores dioceses, né, que reúnem aí essas regiões administradas pelos bispos, tá ok?
arcebispos. São bispos das maiores dioceses, também conhecidos como arquidioceses. Os padres são ministros destacados para servir uma congregação. Então você tem, dentro desse bispado, nessa região do bispo, você tem várias congregações ali, várias igrejas locais, né? Várias igrejas onde estão aí essa figura do sacerdote, essa figura do padre. E os diáconos seminaristas tornam-se diáconos antes de serem ordenados padres. Tá ok? Então você tem aí a entrada, né, para essa estrutura por meio do diaconato. E o diácono é alguém que está no seminário, está estudando, para tornar-se então um sacerdote, tornar-se um padre. E aí você tem hierarquia da Igreja Católica, papa, arcebispos, bispos, abades territoriais, vigário episcopal, padre, vigário ou padre pároco, diácono permanente, ministro da Eucaristia, leigos consagrados, que são monges, frades, religiosos e religiosas de congregações. E os leigos, de modo geral, agentes de pastoral, coroinhas, sacristãos, seminaristas, catequizandos, crismandos, tá ok? Ou seja, fiéis da Igreja de Jesus Cristo. Aí você tem aí a estrutura, né? Só para a gente ver um pouco melhor acerca do bispo, que é quem está ligado diretamente a essa gestão do território. Você tem o bispo, né? Diocesano, titular, emérito, coadjutor e auxiliar. Da palavra grega episcopoi, que significa supervisor, sucessores dos apóstolos, aos quais Jesus confiou a tríplice missão, magistério, ordem e jurisdição, nomeados pelo Papa, recebendo missão ordinária sobre os fiéis de sua diocese ou circunscrição eclesiástica, composta por paróquias. Alguns bispos assumem autoridade sobre outros bispos da região e são denominados arcebispos. Muito bem. Então, bispo eleito para representar aqueles outros bispos, né? Como você tem na nossa situação, você tem os pastores das congregações, você tem um pastor setorial que gere ali aquele setor, tá ok? Esse pastor setorial responde aí, né, àqueles que estão ligados diretamente à gestão, tá ok? Desta grande região, por exemplo, de São Paulo, né? Você tem as convenções. Então, ligado a esta convenção, e essa convenção está ali na convenção geral. Você tem essa estruturação para a organização, né? Então, dentro disso você tem a questão do bispo e o arcebispo que governa, que controla esses bispos. Outros assumem as funções de cardeal. Aí, para você ter uma ideia, você tem aqui a Itália, o mapa da Itália. Olha as regiões aí, ó, subdivididas, tá certo? E aí, o que já está sinalizado aqui em amarelo, tá certo? Amarelo claro e escuro. Diocese imediatamente sujeita à Santa Sede. Diocese subjacente, né? E a Diocese de Roma. Essas três que estão marcadas no canto esquerdo da tela, esquerdo inferior. E aí ao lado direito, você tem somente uma dessas regiões. Você tem essa lista para cada uma dessas regiões. Eu peguei somente de uma, tá ok? Peguei na Wikipédia. Somente da Campânia, que é uma região aí da Itália. A Arquidiocese de Benveneto, no mapa você localiza aqui, ó, tem um tracinho e tem a região de Benveneto, perto abaixo do nome Roma. Tem Roma e abaixo tem Benevento. Arquidiocese de Benevento, Diocese Ariano, Irpino, Lacedônia, Diocese Avelino, Diocese Cerreto, Sanita, Telese, Sant'Agata de Gotti, Abádia Territorial de Montevergine, Arquidiocese Sant'Angelo, Nusco Bissácia, e aí por aí vai, todas essas arquidioceses. Aí você pensa, uma arquidiocese dessa tem vários bispos, né, sobre o qual esse arcebispo ele governa, tá certo? E nesses bispados tem as paróquias, nas paróquias tem as igrejas, e aí você vai vendo, né, vai montando toda essa estrutura, e para cada uma delas você tem um padre, né, um bispo, e por aí vai, toda aquela estrutura, né, um arcebispo, toda aquela estrutura, né, que a gente vê, tanto a gente viu na outra, vai ver mais ainda, né, em outros lugares, e tem que ser alimentada então por essas pessoas que vão exercer esses cargos e ter as benesses do exercício desses cargos. Então, com isso, você tem a atração, né, com toda essa estruturação, esse engrandecimento, esse crescimento, essa aquisição de poder, essa ingerência sobre o poder político também,
Você tem com isso uma grande atração, tá certo? De uma superestrutura que absorve aí diversos elementos da sociedade, não necessariamente dedicados à pregação do Evangelho e a viverem fiéis a Cristo, mas talvez apenas interessados no poder, talvez apenas interessados nas vantagens que isso lhes apresente. E isso está presente nessa estrutura e também não está ausente da nossa. Então nós temos que ser muito verdadeiros nisso, tá, ok? Isso faz parte da situação da igreja local, da igreja constituída aí pelos seres humanos com seus defeitos. E aí sempre reforçando, em eclesiologia a gente viu isso muito bem. Ao mesmo tempo nós temos uma igreja local e uma igreja universal dos salvos. Na igreja local você tem a necessidade sim de uma hierarquização, você tem a necessidade sim de uma gestão, de uma administração, ok? Isso é natural. Agora, dentro dessa grande estrutura administrativa, você vai ter elementos ali que não necessariamente pertencem à Igreja Universal dos Salvos. Pessoas que são muito boas na sua prática, na sua gestão, na sua administração, na sua oratória, mas, se você analisar a vida deles, eles não são pessoas salvas em Cristo Jesus. Não são pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida. Mas externamente são cristãos. Tem uma capa de cristianismo. E é onde você vê a igreja, a grande estrutura, né, toda essa necessidade administrativa e a absorção de elementos que não tem mais nada a ver. Agora, com relação à igreja católica, o problema é que essa ingerência, né, essa má influência, chegou até ao centro administrativo da igreja e interferiu, tá certo, na sua estrutura principal. Então aí a igreja começou a se apartar do evangelho. A igreja começou a inserir muitas coisas que não pertencem ao evangelho. E aí com isso ela se corrompe, com isso ela apostata. Aí torna-se a igreja apóstata que se tornou. Agora, na situação da igreja que busca a reforma, ela quer se apartar exatamente disso. Ela precisa também de uma estrutura hierárquica. Ela também tem uma estrutura hierárquica, ela também tem uma parte administrativa, uma parte política, uma parte econômica, ela também tem tudo isso. Só que ela tenta viver pautada pelo Evangelho. É a sua busca, viver pautada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Ok? Mas aí também vai ter situações nas quais ela se afasta disso, desse ideal. Organização do clero, veja aí, o poder, né? O poder como ele é distribuído. Você tem a figura do Papa. Aí você tem como os cardeais estão ligados a uma questão mais puramente administrativa, aqui você vê a figura do arcebispo. Porque o arcebispo é o que vai gerir, tá certo? Este agregado de bispos, que tem dentro de si as paróquias, que tem dentro de si as congregações, onde estão os padres, tá ok? Então aqui você tem a figura do arcebispo. Aí logo abaixo você tem várias dioceses, província eclesiástica, como eles chamam aqui. Dentro dessas dioceses, quem está lá? O bispo. Okay? Então o bispo está presente lá. O que o bispo é? O bispo está ali à frente da diocese, né? Ou bispado. A diocese ou bispado. Várias igrejas. Dentro da sua diocese estão essas várias igrejas. Dentro desses várias dioceses está a arquidiocese. Okay? Está aquele que administra essas várias dioceses. Várias igrejas, como ele colocou aí. Aí você tem a paróquia, né, as paróquias e a figura do vigário que está presente aí nessas paróquias. O texto à direita nos diz: organização do clero na Idade Média. O clero se organizava em clero secular, estruturado numa hierarquia composta de pároco, bispo, arcebispo e papa. O clero regular, formado por sacerdotes, monges, que viviam nos mosteiros e conventos, obedecendo às regras estabelecidas por uma ordem religiosa. O controle de terras pela igreja, o poder do Papa chegava até as paróquias através da hierarquia eclesiástica, de maneira a permitir o controle das regiões que faziam parte das paróquias, dioceses e províncias eclesiásticas. O poder temporal da igreja, além do poder espiritual, a igreja também adquiriu um poder temporal, material. Isso ocorreu porque muitos sacerdotes e ordens religiosas enriqueceram com as doações dos fiéis, chegando a controlar 1/3 das terras cultiváveis da Europa. 1/3. 1
1/3 das terras cultiváveis da Europa estava subjugada a poderes eclesiásticos. E muitas dessas doações, inclusive incentivadas pela ideia herética de que doar algo à igreja era como adquirir um pedaço do céu, é como adquirir a entrada para o céu, aí onde vão surgir as malditas indulgências. Aí você tem bispo, você tem arcebispo, você tem papa liberando indulgências, você tem padres liberando extrema-unção, fazendo missa do 7º dia, ok? E tudo isso você tem remuneração, você tem doação, você tem dinheiro. Você imagina, você só imagina o poder econômico e político dessa instituição, tá, ok? Ainda hoje, na verdade, tá? Na Europa Ocidental, num tempo em que a terra era uma das principais bases da riqueza. As investiduras, vamos lá. Na Idade Média houve muitas disputas entre bispos, reis e papas pelo poder. E esses tiveram de promover negociações para manter a unidade do cristianismo e obter a proteção de reis poderosos. Olha a disputa na qual os caras se meteram. Uma disputa por poder político e econômico. Então a pregação do evangelho aí ficou, marginalizada, ficou em terceiro plano. Uma dessas disputas referia-se ao seguinte: a quem caberia nomear e investir sacerdotes para cargos eclesiásticos? Ao Papa ou Imperador? Na Igreja do Oriente, na Igreja Ortodoxa, era o Imperador. Na Igreja do Ocidente, a coisa ficou em disputa. Esse problema ficou conhecido como a questão das investiduras. As investiduras, atos de dar posse no cargo, feitas pelo imperador, visavam a interesses pessoais e do reino. Nesse cenário, bispos e padres passaram a colocar seu compromisso com o soberano acima da fidelidade ao Papa. Esses conflitos só foram resolvidos em 1122 pela Concordata de Worms, que adotou uma solução de meio termo. Caberia ao Papa a investidura espiritual dos bispos, cabendo ao imperador a investidura temporal, porque o bispo tinha poder temporal, tinha poder também de gestão sobre as questões da cidade, as questões do mundo secular, ok? Heresia. Os grupos que se desviavam dos ensinamentos da Igreja Católica foram perseguidos pelas autoridades religiosas e também pelas autoridades civis. Então, a autoridade religiosa excomungava, por exemplo, determinada pessoa, como foi o caso de Lutero, e se ele não tivesse o apoio de certos príncipes, tá certo, de províncias da Alemanha, ele teria sido rapidamente capturado e morto, porque ele, uma vez excomungado, poderia ser morto por qualquer uma delas. Acusados de serem heréticos ou hereges, isto é, de cometer heresia. Consideravam-se heresia a concepção religiosa distinta da doutrina oficial católica, sendo por isso tida como falsa pela Igreja. Por isso que o Papa já meteu medo em certos reis, por ameaçar-lhes com a excomunhão. E se eles fossem excomungados, os reis em volta deles, também de matriz católica, iam persegui-lo, iam acabar com ele, acabar com o reino dele, ok? Então aí você tem um grande poder, um engrandecimento político da igreja diante dessa situação. Isso aqui a gente vai ver também depois, tá? A gente vai retomar aqui este quadro. A estrutura social, tá certo? Dessa época que vai prevalecer aí até a Idade Média. Você tem o rei na estrutura temporal, né? Na estrutura secular. Você tem o rei, aí você tem os diversos reis desses reinos bárbaros que derrubaram Roma, e com esse vácuo do poder, agora você terá a igreja interagindo com esses reis, tá certo? E comunicando-lhes a cultura romana, a cultura estatal, a cultura jurídica, a organização do Estado, tá certo? Então, todo esse e o cristianismo, né? E também comunicando-lhes algo da fé cristã, que está sendo cada vez mais deturpada, né? Mas comunicando o cristianismo. Então você tem a estrutura, o rei. Ao lado do rei, quem estão? O alto clero, cardeais e bispos. Tá certo? Cardeais e bispos. O cardeal está diretamente ligado ao Papa, né? Mas imagine um rei, aí você começa a entender como é que era essa interação. Imagine um rei conseguir fazer de seu filho um cardeal. Imagine um rei que tem o seu filho como cardeal e esse cardeal chega a Papa. Você começa a ver o jogo político, né? Alto clero, cardeais e bispos. Alta nobreza, príncipes, duques, condes e marqueses. Marquês, inclusive, era aquele que o rei colocava para gerir o território na fronteira do seu reino.
tá certo? O marquês ficava no limite, geralmente era um título de nobreza dado a um militar. Então este militar que tinha habilidade com a guerra, com as tropas, né, com a estratégia, ele era de forma bastante inteligente colocado para administrar as regiões de fronteira, porque aí ele já poderia oferecer resistência a ataques, tá ok? Então tem aí a figura do marquês. Médio clero, abades, estão abaixo. Ó. Abades, das abadias você tem aqueles locais, né, organizados para estudo e trabalho, né? Estudo e trabalho. Então o cara entra para uma abadia dessa, né? Para uma ordem religiosa dessa, e ele está ali dedicado a estudar, crescer na leitura, no estudo, na cópia dos textos sagrados e também ao trabalho daquela região. Então eles tinham trabalho na agricultura, algum trabalho de manufatura, de ferreiros, tinham alguns trabalhos que eram exercidos naquelas regiões. Então abades, abadesas, membros dos cabildos, curas de paróquias, ok? Então, você tem esses participantes, né? Esses participantes aí da hierarquia da igreja. Média nobreza, cavaleiros e nobreza de toga, juízes e outros. Baixo clero, curas, frades e monges, ok? Baixa nobreza, fidalgos. Aí separação entre elite e povo, tá ok? Então ali você tem a parte da elite, para cá você tem o povo. Mesmo aqueles que enriqueciam dentre o povo, se não tivessem aí alguma investidura eclesiástica ou algum título de nobreza, eles eram do povo. Só eram simplesmente algum integrante do povo mais rico, mas eram mesmo assim pessoas do povo. Aí você vê surgir daí, tá certo? O mercantilismo, né? Que vai surgir aí os burgueses, tá certo? Aqueles que tinham os burgos, tinham o comércio, tinham o dinheiro a partir do enriquecimento devido a atividades, atividade fabril, atividade de comércio, né, esse tipo de atividade. Aí você depois vai ter a grande briga, né, entre a burguesia e a nobreza e o clero. Né? Você vai ter essas lutas de poder. Ricos, principalmente na Revolução Industrial, né, que a burguesia vai tomar a frente, vai tomar o poder. Ricos, comerciantes, banqueiros, donos de terra e de títulos de fazenda, etc. Aí você tem pobres, camponeses, trabalhadores urbanos e níveis modestos, artesãos, profissionais liberais, lavradores de terras, etc. E na base de tudo isso aí, os escravos e servos. Ok? Aí você tem aquilo que foi dito acerca da transformação de templos pagãos em igrejas. O principal exemplo disso é o Panteão. O Panteão é o exemplo central. Cerimônias religiosas públicas da antiga religião oficial romana se realizavam a céu aberto e não dentro do templo. Algumas eram procissões que começavam ou terminavam no templo ou que o visitavam no percurso, geralmente em homenagem a um objeto de culto abrigado no templo. Isso estou lendo sobre os pagãos, tá? Isso depois vai ser convertido dentro do cristianismo através das relíquias. Olha a paganização, o nível de paganização que a igreja chegou. Geralmente em homenagem a um objeto de culto abrigado no templo e levado para fora para a ocasião. Sacrifícios geralmente de animais que se realizavam num altar erguido especificamente para este fim, especialmente durante o período imperial. Cultos estrangeiros ganharam espaço e seguidores em Roma. Esses cultos geralmente tinham práticas muito diferentes e alguns privilegiando locais de culto subterrâneos e outros, como os primeiros cristãos oficiando em residências. Algumas ruínas de templos romanos sobreviveram especialmente em Roma, e os relativamente poucos exemplos quase intactos foram quase todos convertidos em igrejas cristãs, alguns depois convertidos em mesquitas. Você tem a igreja de Santa Sofia, okay, por exemplo, que foi de igreja cristã para mesquita. E hoje é, na verdade, um museu. Alguns bem depois do triunfo do cristianismo no Império Romano. O declínio da religião romana foi relativamente gradual, então não foi de uma vez só, foi gradualmente e, na verdade, em alguns momentos conseguiu se secretizar com o cristianismo. O declínio da religião romana foi relativamente gradual e os próprios templos foram confiscados pelo governo depois do decreto do imperador Honório, em 415. Santo Cosma e Damiano, no Fórum Romano, originalmente um templo dedicado a Rômulo, só foi convertido em igreja em 527. Aí temos aí o Panteão, né? Panteão convertido aí em igreja. Um pouco da sucessão de bispos, tá? Bispos de Roma que se tornam depois a figura do Papa, né?
Eles alegam que Pedro tenha sido o Papa. E base bíblica para isso não existe. Tá, ok? Então é apenas uma alegação para atrelar toda a sucessão papal a Pedro e interpretando aquele texto, colocando Pedro como a base de toda a igreja. E aí querem com isso alegar que eles são líderes de toda a cristandade, o que não tem justificação bíblica para isso. Na época de Domiciano você vê a figura de Clemente como bispo de Roma. A época terrível aí de início, né, da perseguição aí ao cristianismo. Seguindo pela lista de bispos, a sucessão de bispos, você tem a época de Diocleciano, né, com Eusébio como bispo de Roma, passando para Melquíades. Época de Constantino, você tem Silvestre I, tá ok? E esta época onde você vê o enfraquecimento da autoridade do rei, né, do imperador romano do Ocidente, na figura de na figura de Leão I, quando este negocia com Átila, né, e o rei de Roma não exerce qualquer poder sobre isso, tá ok? Aqui você tem um resumo do que a gente tratou. A fase mais brutal da perseguição se apresenta na gestão de Diocleciano, 284 a 305, mais em 305 d.C. Este divide o poder e institui um sistema de tetrarquia no qual 4 personagens deveriam simultaneamente exercer poder sobre áreas do império, 2 imperadores ou augustos, que seriam auxiliados por 2 Césares, sendo Constâncio Cloro um dos Césares sob o império de Diocleciano do Ocidente. Aí você tem o filho de um desses Césares, tomará, né, o poder e conseguirá se colocar, na verdade, como imperador dessa Roma reunificada, que será Constantino. Seu filho, né, filho de Constâncio Cloro, seu filho Constantino, hábil general na frente contra os germanos, tendo seu pai morrido, foi aclamado por suas tropas como imperador. Seu título não foi reconhecido em Roma. Né? A tetrarquia não admitia sucessão dinástica, o que levou à batalha com Maxêncio, né, ou Magêncio, como é dito ali nos mapas, na ponte Milvia. Tendo vencido Maxêncio ou Magêncio, Constantino tornava-se líder de uma boa parte do império e assegurou aliança com Licínio, entregando sua meia-irmã em casamento a este durante a assinatura do Edito de Milão de 313, que era o edito que sinalizava, né, a paz para o cristianismo. Maximínio Daza, que era um dos Augustos, tá ok? Que havia se tornado um dos Augustos, viu nisso uma conspiração e tratou de marchar contra Licínio, que o vence, estando o império dividido agora entre Constantino e Licínio. Aquilo que era uma tetrarquia se tornou agora uma divisão entre Constantino, ainda no Ocidente, e Licínio no Oriente. Em 324, depois de muitos desentendimentos entre ambos os imperadores, Licínio finalmente perde algumas batalhas para Constantino e, para não ser morto, lhe entrega o poder imperial. Agora Roma está novamente unificada sob a égide de Constantino. Constantino reunifica Roma e reunifica o Império Romano e torna-se seu imperador. Constantino, agora supremo imperador, pretende restaurar a glória de Roma, mas não com a antiga religião, e sim na plataforma do cristianismo. Então a ideia do cara é restaurar Roma. E eles querem favorecer nessa restauração o cristianismo. Só que a mentalidade do cara não é cristã, é romana. Então ele quer dar esse aspecto romano ao cristianismo e engrandecê-lo. E ele acredita com isso está fazendo um bem. Só que nós sabemos, pautados na Escritura Sagrada, que essa na verdade foi uma apostasia terrível para a fé cristã. Okay? Mas temos aí essa interação, né, este flerte entre esta mentalidade romana que chega ao poder e está querendo favorecer o cristianismo, e a igreja que vai começando agora a sofrer interferências. Algumas serão benéficas, mas outras serão extremamente prejudiciais. Mesmo que em um primeiro momento não abandone ou proíba as práticas do paganismo, todavia isso desperta a fúria do Senado e dos sacerdotes da antiga fé, sediada na velha Roma. Diante disso, lhe ocorre a ideia de uma nova Roma. Aí onde vai chegar para vocês aqui esse tópico, a fundação de Constantinopla. A fundação de Constantinopla. Em 330 d.C., Constantino fez de Constantinopla capital do império. Eu vou falar aqui do porquê da mudança, a relação capital e a igreja,
a divisão do império, tá? O desenvolvimento do poder na Igreja Romana e a semelhança com o governo imperial. Semelhança com o governo imperial. Aí ele vai seguir aqui, ó. Roma reclama para si a autoridade apostólica e também a mudança da capital. Então ele vai discutir acerca desses temas aqui dentro desse tópico. Então Constantino ele vê tanto a questão da antipatia das autoridades que estavam presentes em Roma ainda, né, dos senadores, dos sacerdotes pagãos que estavam ali presentes, não seria de outra maneira, né? A antipatia a ele por favorecer o cristianismo dessa maneira. Então ele vê que ali a coisa não vai dar muito jeito, ele vai conviver sempre com esse risco. Conspiração, tentativa de morte e tudo mais. E ele vê também um histórico, Roma foi diversas vezes invadida. Então Roma, na verdade, era um local que para sua proteção dependia sempre de um exército muito, muito forte, de uma estrutura muito bem constituída, né? Então o imperador estava sempre em risco nessa situação da sua sede em Roma. Ele lembra que em suas batalhas contra Licínio, estes entrincheirava-se na velha Bizâncio, que oferecia boa defesa por ser um istmo de fácil acesso marítimo e controle por estar no Estreito de Bósforo e localizar-se a meio caminho entre a porção ocidental e oriental do vasto império. Corroborado pela antipatia das lideranças da velha Roma, decide-se por fundar Constantinopla. Aqui ele traz uma das alegações, que é uma questão espiritual, Roma muito ligada ao paganismo. Mas este pode ter sido apenas um dos aspectos, tá, ok? Talvez não o mais importante, creio eu, não o mais importante. O mais importante é sim, primeiro, Constantino, saindo de uma tetrarquia na qual ele não estava previsto como sucessor do poder, ele toma o poder devido à força de suas tropas, tá certo? Ele vence aqueles que tinham antipatia por ele, como por exemplo o Magêncio, né, o Maxêncio. E aí ele constrói alianças políticas importantes com Licínio, tá certo? O opositor que vai restar, Maximino Daza, será vencido por Licínio. Depois o próprio Constantino vence Licínio e agora agrega todo o poder. Então você tem novamente a situação na qual um imperador está governando sobre Roma toda a porção ocidental. Aí você tem o problema com os germanos, com os saxões, com os hunos, com as várias tribos bárbaras, com os vândalos, né? Tudo aquilo que está assediando a parte ocidental. E você tem na parte oriental o problema com os persas, com os medos, tá certo? Com diversas tribos, né, que você tem ali naquela região. Então você tem a guerra nesses setores. E aí Constantino vê o seguinte, Bizâncio está a meio caminho. Você vai ver no mapa, tanto de um quanto de outro. Tá certo? Bizâncio está num acesso a diversos caminhos marítimos, porque ele está no Estreito de Bósforo. Então tem que passar por aquele estreito para chegar ao Mar Negro, por exemplo, que está ao norte, ali acessando a parte norte da província da Ásia, da Bitínia, do Ponto Eucino, tá, okay? Que está também adentrando a região da parte oriental do Império. Ou você também, acessando aquela região, você desce para o Mar Egeu e acessa o Mediterrâneo, por onde você tem também acesso a toda a parte ocidental do Império. Então é uma região de entroncamento de comunicações muito importante. E outra é um istmo, ou seja, é um pedaço de terra ligado ao continente por uma faixa estreita, aonde você instala uma boa muralha e em volta dela você tem um mar. Então você tem dificuldades para acessar aquela região. Tanto que quando inteligentemente a capital é levada para Constantinopla, é fundada Constantinopla, e depois vai dar origem, né, ao Império Romano do Oriente, que será Bizâncio. Inclusive eu li um texto aqui de um importante autor que fala da queda de Roma, okay? E ele fala que com muita dificuldade se define a Roma do Oriente como Roma. Ele fala, eles foram tidos como Império Romano do Oriente, mas na verdade era um outro reino, uma outra estrutura. Não tem nada a ver com a República Romana, com as leis romanas, com a estrutura de poder romana. Tá, okay? Não tem nada a ver com isso. É um reino à moda dos reinos orientais, um rei absoluto. Tá, okay? Então você tem essa situação na qual o imperador é muito poderoso e a igreja está subordinada a ele. Mas é um imperador cristão, né?
Então você tem a situação de Bizâncio, você tem a situação geográfica, ok? De Constantinopla, e você tem muitos benefícios no sentido de você ter uma nova região que você vai fazer da sua maneira, você vai engrandecer o seu nome, ok? Você vai fazer uma grande obra, né, marcar, né, eternizar o seu nome, tanto que ele dá o seu nome à cidade, Constantinopla, e você tem uma situação geográfica favorável, ok? E você se aparta dessas influências nocivas que são essa representação daquilo que havia de antigo, na figura dos senadores, das antigas famílias, né, os patrícios daquela região e dos sacerdotes pagãos fortes ainda ali naquela região. Aí você deixa aquela região, vai ter um vácuo, né, de influência, de poder. Constantino vem para essa cidade, funda ali a capital do seu império, e quem vai ficar lá? O bispo católico, né? O bispo cristão, que vai nessa linha sucessória de bispos, cada vez mais ganhando influência, até que Roma do Ocidente caindo para os bárbaros, é ele que fica como representante de uma instituição cultural milenar, antiga. E é ele que vai cristianizar então esses bárbaros. Então você tem esse movimento político, tá certo, e geográfico nessa região. A velha Bizâncio iniciou um processo de expansão do sítio da cidade, com a construção das novas muralhas. Incentivo a todos quantos se dispusessem a mudar para a nova cidade, mandou ele construir réplicas dos palácios dos ricos de Roma para incentivar a mudança. Então ele constrói réplicas daqueles palácios para o cara se incentivar, né, se apaixonar pela ideia de ir para lá, ter mais vantagens fiscais, ter o benefício, ter o favor do imperador e tudo mais. Então ele quer atrair essa galera, né, com poder para essa nova região. E até distribuição gratuita por um período de pão e azeite a todos. Aí você ganha também o favor, né, do populacho comum, né, da massa populacional, para acreditarem também na ideia. Tá, ok? De todas as cidades vizinhas, seus funcionários estavam autorizados a trazer à nova cidade tudo que pudesse a embelezar, sejam quadros, estátuas ou colunas, para equipar a nova cidade do imperador. A cerimônia de estabelecimento dos novos limites foi celebrada, né, nova muralha, foi celebrada pelo clero cristão e pagão simultaneamente, o que deixa claro como Constantino estava ainda bem dividido. Então é isso que eu quis também deixar claro aqui, que o paganismo ainda esteve presente, pelo menos no primeiro momento, ainda esteve presente até em Constantinopla. Tá? Então não foi totalmente espiritual o objetivo, foi político, geográfico, militar, tá certo? E também religioso. Então você tem Constantino engrandecendo seu nome, fundando uma cidade, favorecendo os cristãos, mas ainda interagindo também com os sacerdotes pagãos que estavam presentes, inclusive, né, na situação na qual Constantino está traçando as novas muralhas. Olha um mapa medieval aí de Constantinopla, né? Como eles representavam aí. Olha só, ela está ligada ao continente por uma pequena faixa, né? Uma estreita faixa, e é cercada por águas, e está aí nesse estreito. Então esse estreito é passagem aí, indo à direita ao norte, vai até o Mar Negro, e abaixo vai até o Mediterrâneo. Então você tem Constantinopla, capital do Império Bizantino. E aí uma representação, tá certo? Um pouco mais moderna, né? Acerca aí dessa região, dessa cidade. O Estreito de Bósforo tá em espanhol, né? Então Muralha de Teodósio, que é um pouco mais para frente. Muralha de Constantino, um pouco mais para cá, onde Constantino traçou a muralha, né? Fórum de Teodósio, Fórum de Constantino, Estreito de Bósforo, Porto, tá aí Constantinopla, tá, ok? Vamos lá, outra representação, um mapa aí, ó. Mapa colocado aí de Constantinopla, para você ter uma ideia aí da situação favorável da cidade, né? Como ela era mais fácil de ser defendida. Então Constantino estava pensando muito nisso também, na facilidade que apresentava para sua defesa. Uma representação do que seria ela naquela época, com aí o grande teatro, né? Um grande estádio aí, centralizado, os prédios administrativo, eclesiástico, aí as margens, os portos, as docas, tá, ok? Os fóruns, tem aí Constantinopla, o Estreito de Bósforo e tudo mais.
Aí a Moderna, cidade que não é nem Bizâncio nem Constantinopla, é Istambul. Istambul, uma cidade turca. A Turquia está ao mesmo tempo em 2 continentes. Está no continente europeu e no continente asiático. Então a cidade de Istambul está em 2 continentes. Istambul pertence à Turquia. Aí você tem pontes cruzando aí, barco para todo lado e construções modernas. Esta é a nova Constantinopla, agora atual Istambul. Então tenho esse texto aqui do meu livro, onde eu descrevo um pouco melhor essa situação. Eu vou deixar ele para o próximo vídeo, tá? Eu vou trazer a leitura desse meu texto aqui, vou abrir com ele, trazendo um esclarecimento interessante também sobre essa questão da ascensão de Constantino, da interação do cristianismo com Constantino e também a situação sobre a paganização da igreja, tá ok? Vou trazer esse texto aqui na próxima aula, como abertura da aula, e a gente vai já caminhar para o final. Já vamos encerrar, uma vez que já estamos quase a 2 horas aí. Então, horário normal de aula, né? A aula é de 2 horas, com conteúdo enriquecedor aí para a sua vida. Peço para que você curta esse vídeo, compartilhe, tá certo? Inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.